Quando eu ouvi falar a primeira vez de Missão Caleb foi em 2010. Num aviso de sábado de manhã pela igreja, o Jonas, a Maura chegou lá e avisou que ia ter Missão Caleb Geminiano e convidou os jovens aí para Missão Caleb. Só que naquele tempo eu estava com muita vontade de ir, queria conhecer o que era história de Missão Caleb. E eu pedi pro meu pai para ir, só que naquele tempo ele acabou não deixando eu ir. Mas só que eu ouvi falar novamente em 2012. Aí o pastor mesmo, Jocildo, fez o convite à igreja, convidou todos a irem e eu fiquei muito vontade de ir novamente. E aí eu acabei conversando com meu pai, disse que os irmãos da igreja iam, que o pastor Jocildo ia apoiar o evento, a igreja toda. E acabei conversando ele aí, ele deixou que eu fosse. Eu não tinha noção nenhuma do que era Missão Caleb quando eu cheguei lá em Mocépolo. E eu nunca tinha dado estudo bíblico na minha vida, mas eu fui com eles e era para me acompanhar um rapaz que era estudo bíblico. A gente passou 30 dias lá e os resultados foram 16 batismos lá em Mocépolo. E incluindo que hoje ainda tem uma igreja lá com 25 membros. É verdade que algumas pessoas que se batizaram lá saíram, mas algumas continuaram e constituíram a igreja fortíssima que tem lá. Foi meio complicado no princípio, eu comecei a pensar no que alguns irmãos da igreja, infelizmente, tinham dito pra mim. De que não era bom que eu fosse pra Missão Caleb, eu ia dar trabalho lá, e eu fiquei desanimado no começo. Mas só que com o tempo eu fui percebendo que eu tinha amigos lá que poderiam me ajudar. A gente ia empurrando a cadeira com ele, colocava ele nas costas e tudo, levava ele. E sempre aquela felicidade toda, aquela alegria toda por estar ali com ele na Missão Caleb, de estar ali junto com ele e crescendo espiritualmente também junto com ele. Era um pouco complicado, eu ficava imaginando, porque sempre como era cidade pequena, às vezes tinha quebra-mola demais e o asfalto era um pouco ruim. E para carregar, como eu sou mulher, era um pouco complicado, né? Esse companheirismo foi a melhor coisa da minha vida que eu já senti. Na verdade, pouco tempo antes de ir para a Missão Caleb de Mocépolo, eu estava pensando em sair da igreja, infelizmente. Só que quando eu fui para a Missão Caleb, eu percebi que o meu caminho era estar na igreja adventista. Não apenas pela verdade, mas também pelos amigos que tinha lá. Isso me deu firmeza para continuar na igreja até hoje. O Dave é um membro ativo na igreja normal, né? Participa do Clube dos Bravadores, da voz de comando, das brincadeiras, dos jogos, tudo o Dave dá. Trabalho missionário, visitação, estudo bíblico, o Dave todo está envolvido com todo o processo. Quando a gente estava começando o processo de visitação, o pessoal já ficava olhando com outros olhos para Dave. Já percebia a deficiência dele e tal, só que ele não se abalava com isso. É uma obra de Deus, divina, pelo fato de que eu considero que isso é um presente que Ele me deu. É uma arma que Ele me deu para conquistar mais pessoas. E ele foi aquela pessoa mesmo que me trouxe para a igreja, me apresentou Jesus. Porque assim, eu não tinha muitos amigos, porque eu era uma pessoa mais fechada. E ele era quem conversava comigo, e realmente me alegrava e trazia aquela paz para mim. A discriminação que as pessoas me tratam na rua, o olhar com que elas me olham, a dificuldade para banhar, a dificuldade para comer, a dificuldade para fazer as coisas. É tudo complicado, é tudo tão mais difícil para mim. Não há motivo para mim estar na Missão Caleb, não há motivo para me sacrificar tanto. Mas só Deus realmente é que faz pessoas que têm dificuldades como a minha irem além dos limites.